As empresas, elas nasceram para que elas resolvam um problema. E quando uma pessoa sente que ela resolveu um problema, assim como a gente tem dentro do Instagram uma comunidade, elas se sentem atendidas, elas se sentem vivendo isso daqui, aí sim você começa a ganhar dinheiro porque você está criando uma comunidade através da cultura daquela empresa, através de anúncios sem cara de anúncio, porque essa é a nova era. Meu amigo, o que eu posso dizer é o seguinte: a profissão de social media, ela não está morrendo. Ela simplesmente já morreu. E o que existe hoje, na verdade, é um cemitério de profissionais criativos, esforçados, que simplesmente passam o dia inteiro matando tarefa e que no final do dia eles continuam invisíveis. E não é ruim porque você é ruim, muito pelo contrário. É ruim porque o modelo que te ensinaram, ele simplesmente, hoje, ele não funciona mais. E por que isso? Porque durante muito tempo o mercado convenceu que simplesmente era suficiente fazer arte. A gente olhar para aquilo dali, pensar na legenda, num calendário promocional, e a gente tinha um caminho muito claro a ser seguido para ser valorizado. Até que todo mundo começou a fazer exatamente a mesma coisa. Eu começo a copiar um carrossel, eu começo a copiar um vídeo, eu começo a copiar as mesmas estratégias. E sabe qual que é o pior dessa história nesse ano? É que a inteligência artificial simplesmente aumentou a nossa velocidade de entrega. E o cliente, por outro lado, ele sabe exatamente sobre isso. E se a sua entrega pode ser substituída por IA, o cliente do outro lado, ele já decidiu qual que é o destino. E qual que é o problema da gente fazer isso? É que, por outro lado, o cliente sabe que marginalmente é mais fácil entregar e ele quer pagar mais barato. E o problema é que ninguém percebeu que não foi a profissão que morreu, mas sim foi o modelo de entrega. O social media executor, aquele profissional que está preocupado com a legenda, com o calendário de entrega e com simplesmente fazer tasks atrás de tasks, ele simplesmente está morto. Mas o grande ponto e o que está nascendo exatamente na nossa frente aqui agora é o arquiteto de narrativa. E esse vídeo, na verdade, ele é um vídeo que ele é um convite para você entender de que lado você quer estar a partir de hoje nessa história. Eu posso te dizer isso porque com mais de 300 clientes, quando eu olho ao redor, eu vejo que todo mundo está preocupado em postar, em entregar um calendário de post. E quando a gente olha para esse perfil, quantas vezes você mesmo não foi dentro de um perfil e percebeu que aquele perfil não tinha nenhuma narrativa? Quantas vezes você foi lá dentro e percebeu que, cara, aquilo dali tá ali só para ser produzido, só para cumprir uma tabela, e quando a gente olha, aquele perfil simplesmente não tem uma cultura. Ele não tem um conteúdo que se conecta com a pessoa. É aquele conteúdo que você simplesmente está fazendo por fazer. E aí que vem a diferença entre um profissional que está pensando em conteúdo, um profissional que está pensando em narrativa. Os dois criadores, ou duas pessoas, ou duas empresas que elas falam do mesmo produto, enquanto uma mostra, a outra constrói narrativa e enredo. Enquanto uma constrói visualização, a outra simplesmente está pensando em envolvimento emocional. Olha a importância da gente pensar e entender exatamente com quem a gente está comunicando para os nossos clientes. E sabe o que na verdade, essas marcas elas estão procurando? Aquilo que conduz, na verdade, a atenção dessas pessoas. Porque, na verdade, aqui a gente está falando de um novo jogo, que não se trata só de postar, simplesmente seguir um calendário promocional, mas sim da gente dirigir e pensar na atenção e na intenção das pessoas que estão do outro lado. Sabe aquela pessoa que você volta lá no perfil para consumir aquele conteúdo ou para ver aquele conteúdo que você salvou novamente? Essa pessoa está simplesmente construindo uma narrativa a partir do perfil dela. E é exatamente aí que entra o UGC. E tem muita gente achando que o UGC, na verdade, é só produzir vídeos para marcas com R$200. Na verdade, isso é o UGC nível 1 que eu falo aqui dentro da Turbo. Na verdade, ele é um freela de vídeo. Ele é um braço operacional, é uma pessoa que vai fazer alguma coisa que ela vai ser de fácil substituição. Mas aí vem o nível 2, o criador que ele entende um pouco mais do contexto, mas que ele ainda grava vídeo, mas que ele fala e entende os ajustes, os posicionamentos que as empresas pedem. E é justamente a partir desse ponto que ele começa a se diferenciar, ele começa a ser percebido como uma pessoa que tem valor na entrega. E aí vem exato o modelo que eu gostaria de compartilhar com você nesse vídeo, que é o UGC nível 3. O que é esse UGC nível 3? É aquele parceiro da marca, aquela pessoa que entende que ele
não tá vendendo vídeo, mas que ele tá de fato construindo uma percepção de valor. Quando eu falo de percepção de valor, a gente tá preocupado não com a entrega do conteúdo, ele tá preocupado com a cultura, ele tá preocupado com o nível de entrega, ele tá preocupado com o que o cliente do meu cliente está achando, e ele simplesmente também está pensando no que a gente vai fazer enquanto marca durante 3, 4, 5, 6 meses. E aí a marca já não tá mais preocupada em quanto tempo ou por quanto ela vai te pagar, mas ela tá te chamando para a mesa para conversar sobre a parte estratégica da empresa. Ela está fazendo com que você faça parte do planejamento do negócio dela. E aí você começa a não controlar mais a atenção, mas você começa a controlar faturamento. Eu não tô falando aqui que você precisa encontrar os GCs ou criadores de conteúdo que tenha 50 mil, 100 mil seguidores. Você não precisa disso. Você só precisa pensar na dominação da narrativa. E essa dominação da narrativa é como você se coloca num posicionamento estratégico dentro da empresa. E aí é que acontece a virada. Você simplesmente deixa de ser um prestador de serviço que tá ali matando o task e você se torna uma peça de crescimento, um dominador da narrativa. E quando você está dentro da parte do crescimento da empresa, você não briga por contrato, você não briga por mais uma participação, vou entregar mais uma task. Na verdade, você vai negociar a recorrência do seu contrato. Você vai poder aumentar o ticket médio daquilo que você já cobra hoje para o seu cliente, e aí você vai entrar no campo das decisões. E eu não tô falando aqui que isso é fácil, que isso é simples. O que eu tô falando aqui é que se você não começar a mudar a forma como você se posiciona, você simplesmente vai ser só mais um. E uma marca, quando ela entende que o conteúdo virou alguma coisa muito barata, a comunidade virou algo que é uma moeda de troca. E quando a gente olha para isso, uma marca ela vai atrair seguidores com tráfego, ela vai de fato atrair pessoas, novos compradores através de custo de aquisição, mas quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de cultura. E cultura não é um grupo de WhatsApp onde a gente está falando sobre a marca. É de fato os clientes falando cada vez mais e olhando para aquele Instagram, e olhando para aquela marca falando assim: eu sou esse tipo de pessoa, eu quero criar conteúdos, eu quero viver aquela marca, eu quero falar para as pessoas que estão do outro lado, de fato, que eu vivo por conta desse problema que foi resolvido por essa marca. As empresas, elas nasceram para que elas resolvam um problema. E quando uma pessoa sente que ela resolveu um problema, assim como a gente tem dentro do Instagram uma comunidade, elas se sentem atendidas, elas se sentem vivendo isso daqui, aí sim você começa a ganhar dinheiro porque você está criando uma comunidade através da cultura daquela empresa, através de anúncios sem cara de anúncio, porque essa é a nova era. E assim como todos os meus vídeos, eu não quero que esse vídeo seja um vídeo que ele simplesmente vai aumentar a sua percepção, aumentar a sua dor sobre a Creator Economy. Eu quero de fato deixar um passo a passo sobre o que eu faria para entrar nesse mercado e para aumentar o meu ticket médio. Primeira coisa, você vai parar de vender apenas entregas, você vai começar a vender intenção. Segundo passo, você vai olhar muito bem para o ponto estratégico de entrada das empresas, que é você olhar para humanizar muito mais a marca. E quando eu falo de humanizar, a gente está pensando em criar creators para a marca, criar comunidade para a marca, e aí você vai pensar em quem são as pessoas que se conectam com a marca, quem que são as pessoas que de fato reverberam aquilo. E no nosso quarto passo, a gente vai pensar em como que a gente cria narrativa de forma consistente. Quando a gente fala de narrativa, é que eu preciso pensar sim no calendário promocional, mas ele precisa estar conectado com pessoas conectando com pessoas do outro lado, eu tenho que dar essa visão. E quando a gente fala disso, você vai pensar nos pacotes que você vai entregar, que estão ligados a um calendário de 3 a 6 meses. Você vai parar de entregar aquele calendário mensal e você vai pensar na narrativa que você vai criar para você posicionar aquela empresa. Depois disso, você vai pensar em como que você vai implementar uma gestão de comunidade. O que eu quero dizer com gestão de comunidade? Você vai trazer esses criadores de conteúdo para eles serem embaixadores dessa marca e não só pagar por esse vídeo, mas agora eles vão criar conteúdo e vão consumir essa marca para que não só esses creators iniciais falem da marca, mas sim toda a comunidade de compradores. Já pensou quantos compradores que hoje podem se beneficiar da cultura, dessa liberdade de estar vivendo a marca? E é isso que eu quero trazer quando a gente fala de se tornar um arquiteto de narrativa. Uma pessoa que está do outro lado não só pensando em post, em carrossel, em vídeos, mas que ele está arquitetando uma narrativa com os criadores de conteúdo
E aqui a gente tá falando de menos calendário editorial e mais sobre cultura, consciência e principalmente no ano de 2025 e no ano de 2026, a gente está falando sem dúvida nenhuma de gestão de comunidade, que é o produto que eu vendo com muita intencionalidade aqui dentro da Turbo, e UGC dentro da Creator Economy. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou desse conteúdo, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou, e se fizer sentido, eu posso abrir sobre como eu opero esses produtos aqui dentro da Turbo, quanto que eu cobro, e a partir disso você pode modelar para implementar aí dentro da sua empresa. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, de curtir esse conteúdo e deixar aqui nos comentários, fechado? Um forte abraço e tchau!